verso 38. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Eu vou estar lendo, vocês acompanhem por gentileza. Diz assim o texto: indo eles de caminho, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Tome seus assentos, por favor. Meus irmãos, aqui nesse texto nós encontramos a escolha que agrada a Jesus. É interessante, na vida, todos nós já fizemos escolhas. Algumas, pelo menos uma escolha você já fez na sua vida, que vai em confronto com a de outras pessoas. E nesse processo de escolher é preciso saber o que você quer, ou o que você está querendo, independente das críticas, dos levantes, das palavras contrárias. Nós observamos aqui Jesus, ele vai visitar uma família em um povoado, e nesse povoado Jesus hospeda, Ele vai pousar. Isso é uma prática de muitas pessoas pelas civilizações mundo afora, Quem é que tem a sua casa e já não foi dormir na casa de outra pessoa? Até Jesus fez isso com frequência no seu ministério, A Bíblia diz que no capítulo 19 do mesmo livro de Lucas, ele chega para Zaqueu e fala: hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, diante de uma grande multidão de pessoas, Jesus escolheu dormir na casa de Zaqueu. Aqui também não era diferente, Jesus tinha uma amizade com Lázaro, com Marta, com Maria, e Jesus hospedava naquela casa. E aí Jesus hospedou naquela casa, e é interessante que há alguns requisitos, porque que Jesus escolheu estar se hospedando naquela casa. Primeiro, aquela casa tinha trabalho, As mulheres que ali se encontravam eram trabalhadeiras. Aquele lugar tinha mulher de adoração. Ali tinha homens que serviam um banquete. Então Jesus sempre vai estar aonde tem trabalho, aonde tem adoração, aonde tem banquete. Então, se você faz parte de pessoas que fazem isso, Jesus vai estar sempre se oferecendo a ir dormir na tua casa, a estar com você, estar passeando na tua casa, visitando você, porque Jesus, ele gosta desses atos, dessas atitudes. Ele é interessado em pessoas que têm disposição, pessoas que adoram a Ele com louvor e com gratidão de alma e corpo e coração, pessoas que têm prazer de oferecer o melhor para se comer naquela casa. Você há de convir comigo que ser receptivo, que ser uma pessoa hospitaleira, não é uma característica para qualquer um, não, porque ser agradável com pessoas que estão na tua casa, questão de passagem, a gente tem que ter esse empenho, tem que ter esse dom, essa marca. E a Bíblia tem a característica de interagir com as pessoas, dizendo
para que elas possam ser hospitaleiras, né? E o obreiro precisa ser hospitaleiro. Nós precisamos receber bem as pessoas que vêm na nossa casa. E é interessante que nós observamos aqui nesse texto sagrado que Jesus foi se hospedar naquela casa, e ali tinha as irmãs, né? Marta e Maria, e cada uma estava ali achando conveniente o que ela estava fazendo, né? Quando Jesus chega na casa, né? Você há de convir comigo que existem pessoas que ficam tão alegres quando você vai na casa delas, que elas não preocupam em oferecer uma xícara de café, não preocupa se é hora do almoço, ela quer estar conversando com você. E é assim na nossa vida, né? Por exemplo, eu tenho uma tia, quando nós vamos na casa dela, ela fica tão alegre que ela esquece de oferecer as coisas, mas não é porque ela não quer oferecer, é porque ela está querendo conversar, ela quer estar próxima, ela quer estar entusiasmada naquele momento. E aqui nós observamos que Maria era assim, né? Não é porque ela era uma mulher preguiçosa, não é por ela uma mulher que escorava na outra irmã, porque tem pessoas assim, né? Diante de serviços que são feitos dentro de uma casa, e você há de convir comigo que se tem duas mulheres dentro de uma casa, uma pode lavar, outra pode organizar outra coisa, uma já pode fazer o almoço, o café, e as coisas vão acontecendo com mais agilidade. Mas aqui nós observamos que Marta estava dedicada em cuidar da casa, em estar completamente dedicando ao serviço, né, de estar limpando os pratos, talheres, organizando a comida, pondo tudo no lugar para que pudesse receber Jesus com grande satisfação e com grande alegria. Mas nós observamos aqui que aquilo incomoda, né, a Marta, em tal ponto que ela vê a sua irmã ali aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus estava ensinando ela, né? Ela estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Quem sabe Jesus sentado numa cadeira, ela sentada em outra do lado, e Jesus ali naquela situação, ali falando, explicando, e ela ouvindo atentamente. Aquela conversa estava tão agradável, tão tranquila, tão boa, que aquela mulher não estava nem aí para o que estava acontecendo, para o que haveria de acontecer depois. Então, nós observamos dentro desse quesito que aquilo incomodou Marta, que ela chegou ao ponto de dizer para Jesus, pedindo, né, para que Jesus pudesse intervir na escolha de Maria. Você há de convir comigo que na maioria das vezes as pessoas são inconformadas com aquilo que os outros estão fazendo, né? E nós entendemos aqui que Maria escolheu fazer algo que quem sabe haveria de trazer alguma indignação por parte de alguém que era sua irmã. Ela escolheu estar ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Marta ficou incomodada com aquilo. Ela fica preocupada. Você já viu quando a pessoa não quer falar? Ela quer que a pessoa se toque, ela não se toca. Ela quer que ela se levante daquela situação e cria pelo menos um senso de natureza, de observar, eu estou trabalhando e você está aí parada. Não é assim? Quem é muito irmão dentro de casa sabe, né, que tem um que escolhe no outro. E é assim da vida, né? As pessoas são folgadas dentro do seu nascimento, e se deixar morre escorado, né? Porque gosta de ficar ancorado em coisas. Mas nós observamos aqui, dentro desse propósito, que quando você decide escolher agradar a Jesus, Jesus está do teu lado. Quantas vezes, né, na nossa vida cristã a gente escolheu servir a Cristo e as pessoas são contra a nossa escolha, né? Não aceita, né? Não quer, mas nós não estamos aqui para agradar A nem B, nós estamos aqui para agradar aquele que nos escolheu primeiro. E é importante dentro dessa proposta que muitas pessoas inconformadas, muitas pessoas que se encontram envolvidas no ativismo, no trabalho, elas querem estar cuidando daquilo que tem como tarefa diária todo dia de maneira sistemática, mas não tira tempo para poder ouvir a palavra de Deus. E é importante nesta noite, diante de um mundo cheio de tantas distrações, de tantos afazeres, de tantas responsabilidades, nós devemos parar um pouco, sentar e dizer: Jesus, eu quero ouvir as tuas palavras. Elas precisam ser enunciadas,
elas precisam ser de maneira muito precisa enviada ao meu coração, para que eu possa ser verdadeiramente instruído, e ouvindo eu serei bem melhor. E é importante que nós observamos aqui no texto, no verso 40, Marta estava agitada, ela agia de um lado para o outro, né? Ela estava inquieta, ela estava procurando claramente o que fazer, mas naturalmente aquilo fazia com que ela perdesse o foco, e ela começou a observar o que a sua irmã estava fazendo, e de maneira que ela julgou aquilo, dizendo: o que eu faço é mais importante do que ela está fazendo. Eu estou ouvindo a palavra de Jesus. Maria estava ouvindo a palavra de Jesus, e Marta questionou, dizendo: o que você está fazendo não é importante não, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui lavando panela, eu estou aqui organizando, quem sabe, verdura, carne, para poder fazer um bom jantar para Jesus, e você está aí tranquila, eu estou aqui me agitada, né, de um lado para o outro, inquieta. Mas eu venho aqui nesta noite dizer: quando nós decidimos ouvir Jesus, quando nós decidimos escolher aquilo que agrada ao Senhor, as pessoas vão ficar indiferentes concernente à nossa escolha, vão dizer que nós estamos errados, que nós estamos trazendo preocupação para ela, e nós devemos entender uma coisa, né? Continua nesse propósito, né? De estar ouvindo a palavra, de estar perto de Jesus, sentado diante da presença dele, entendendo que isso é a melhor escolha que você fez, dentre todas as escolhas que você poderia fazer, porque você veio aqui nesta noite, quem sabe debaixo de chuva, quem sabe com guarda-chuva, quem sabe até mesmo molhando, mas você veio aqui ouvir a palavra do Mestre, e a palavra do Mestre para você nesta noite é o quê? Que você continue quieto, tranquilo, descansa, porque quando a voz de Jesus, quando o bradar de Jesus estiver na tua vida, ele estiver te direcionando, nenhum mal vai chegar na tua vida. Perceba bem que Marta se levantou, e é importante quando nós observamos que geralmente é pródigo do ser humano dizer: estou só, o que eu faço, o que eu estou fazendo ninguém vai fazer, só eu que faço. Não é assim na vida. Às vezes até mesmo na sua casa você vai dizer e vai fazer alguma coisa e vai dizer: se não for eu fazendo isso aqui, ninguém faz. Se eu não colocar a mão na massa, ninguém faz. Mas eu quero te dizer nesta noite, isso é da natureza do homem, mas nós estamos aqui nesta noite para ser moldado pela natureza de Cristo, que se agrada de um coração quebrantado, que se agrada de um coração que se rasga e que se desmancha na presença do Senhor, e que tem prazer e que esquece de tudo e de todos e se concentra: eu não vou olhar para ninguém, meu alvo é Cristo, o meu objetivo é estar aos pés dele, o meu objetivo é estar na presença dele, o meu objetivo é agradar aquele que me chamou para a boa obra. Então é importante, quando nós observamos aqui que Jesus disse para Marta, né? Tu está distraída. Essa palavra parece que pesa muito, né, no nosso conceito humano, porque ela vai dizer e vai falar que muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida de distração. O que é uma pessoa distraída? É uma pessoa que perdeu o foco, né? Qual era o foco de Marta? Não era cuidar das coisas da casa. Ela não estava ali cuidando da casa dela, limpando, organizando, estendendo, quem sabe um pano de mesa, e assim organizando tudo, limpando os talheres, deixando tudo nos detalhes, organizando o almoço, a janta. E então ela se distrai, porque a partir do momento quando você larga de olhar para o seu serviço e vai ver que o fulano não está fazendo nada, você larga de fazer também. Não é verdade? Não é assim na vida? Quando a gente está muito preocupado em ficar vendo o que está acontecendo na rua e não fica dentro de casa cuidando dos nossos afazeres, nós estamos deixando de fazer o que tem que ser feito e estamos olhando para a vida dos outros. Mas é interessante aqui que Marta e Maria nos dão um exemplo, que Jesus, ele não criticou o serviço de Marta, né? Ele não disse que era um serviço desnecessário, ele não disse que era um serviço que não tem
nenhum louvor, mas ele criticou, quem sabe, a distração. Ele criticou o agitamento, a ocupação dela em ficar totalmente preocupada com o que a irmã estava fazendo, dando, quem sabe, para ela ouvir aquilo que Jesus estava dizendo, que ela nem sabia o que Jesus estava falando, era irrelevante, achando que eles estavam papeando conversa fiada. Mas nós observamos que Jesus, quando ele senta com alguém, ele dá atenção e ele quer mudar a história daquela pessoa, ele quer trazer uma palavra de mudança, de transformação. Quando nós sentamos para ouvir Jesus, eu quero ouvir a tua palavra. Eu não estou aqui para perder tempo, eu não estou aqui para ser taxado como preguiçoso, eu não estou aqui para ser taxado como uma pessoa que está ociosa. Eu estou aqui concentrado no trono da graça de Deus, e Deus manda, e Deus faz emanar daquele lugar bênçãos espirituais de maneira que podem ser incontáveis sobre a vida daquela mulher. Então é interessante, quando Jesus fala para Marta, você está distraída, Jesus estava dizendo para aquela mulher, claramente, que o serviço dela não era desnecessário. Jesus estava falando que o serviço dela não era um serviço que deveria ser diminuído em relação ao outro. Jesus estava dizendo para aquela mulher que o serviço que ela tinha que fazer para a glória de Deus, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, até aquilo que entra na sua boca venha glorificar a Deus. Não é a maneira como nós observamos, no sentido assim, em que nós não estamos ocupados, mas nós estamos servindo a Deus, e nós podemos servir a Deus naquilo que fazemos. E aqui nós aprendemos alguma coisa, quando você vem para a igreja, e você muitas das vezes não vai pegar o microfone, não vai cantar, mas você pode servir a Deus aí onde você está, sentado, ouvindo, calado, mesmo as pessoas dizendo: não está fazendo nada, é um crente que não serve a Deus, é um crente que não tem vontade de trabalhar. Mas não olha para quem está criticando, olha para Jesus que está dizendo: Ele escolheu a melhor parte, e esta parte não será tirada, essa parte não será arrancada. Por quê? Porque nós escolhemos adorar a Deus de coração, e a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então nesta noite, adore ao Senhor. Você está fazendo alguma coisa para Deus, não consiga ficar calado, não consiga ficar quieto. Entenda que você, numa posição estática, quem sabe aos olhos dos outros, numa posição que você está ali na condição de ouvir, mas você está servindo a Deus, e esse serviço ninguém arranca da tua vida, porque a Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é ouvir. Então ouça aquilo que o Espírito de Deus fala com a igreja nesta noite, porque Ele tem poder, Ele tem graça, Ele se revela a nós nesta noite, e Ele nos dá a palavra que conforta a nossa alma. Então nesta noite é uma noite de nós refletirmos que Deus está presente na casa por uma razão, porque Ele ainda fala conosco através da sua palavra. É interessante quando nós observamos aqui Jesus dizendo para mim e para você que nós não devemos diminuir o serviço do outro, Na obra de Deus é assim, Parece que existem coisas que vêm para poder machucar. E isso é desde o começo, Alguém vai desmerecer aquilo que você faz. E aí você pega o microfone, faz uma leitura, e você faz isso com temor, tremendo até o dedão do pé. E aí você sabe a dificuldade que você teve para subir nessa tribuna e ler, quem sabe, 3 versículos. Isso foi muito, foi difícil. E alguém pode dizer assim: mas fulano só dá conta de ler, desse jeito aí eu faço melhor. E aí nós observamos dentro desse quesito que os questionamentos, que diminuir o serviço do outro, isso é uma atitude do inimigo, Nós não estamos aqui, graças a Deus que Ele teve coragem de se levantar e de falar coisas e orar com os santos da palavra de Deus. É importante na nossa vida cristã, não é você ser criticado pelo hino que você canta, quem sabe 50 vezes o mesmo hino, não.
mas você canta na unção de Deus, e isso não te diminui. Não é porque você sabe pouco, não é porque você canta pouco, não, é porque Deus é na tua vida e você está servindo a Ele com alegria. E nesta proposta nós não estamos aqui para poder diminuir ninguém, nós estamos aqui para dizer que Ele cresça para a glória de Deus. Isso é importante, o desejo, o sentimento. E aí nós observamos que Marta, ela teve esse sentimento de indiferença para com a sua irmã, dizendo: olha, ela não está fazendo nada. Jesus, você não está ficando incomodado, não? Quanta pessoa usa uma pessoa de maneira indireta, né? Quem sabe na terceira pessoa da classificação, da conversa, na sintonia, dizendo: ó, Jesus, você não incomoda com fulano, não? Eu acho isso de uma forma tão natural e tão ridícula, né? Porque alguém quer chamar a atenção do outro e ele não tem coragem de chamar a atenção da pessoa, ele vai e fala para o outro, ao lado do outro. Isso não é feio, né? É como eu chegar diante de uma pessoa e falar assim: ó, fulano, você que se chama José, o João está um camarada que não está fazendo nada, né? E aí nós observamos que eu devia chegar no João primeiro. Eu não devo comunicar as falhas do outro com alguém que não tem nada a ver com aquilo. E Marta chegou diante de Jesus para reclamar da sua irmã. Ela não chegou para poder se compadecer dela, ela chegou para criticar. Não é assim na vida, né? Quantas pessoas mandam indireta para você? Quantas pessoas mandam recado para você via terceiro? Mas nós não somos o povo que gosta da indireta. Nós não somos o povo que aceita a indireta, porque o nosso Deus, ele é reto e verdadeiro, ele fala direto. A palavra dele é justa e fiel. A palavra dele é como fogo que refina o ouro. Ela não tem arrodeio com aquilo que precisa ser feito. Ela vai lá e faz o processo. O fogo no ouro purifica. Então a palavra de Deus é mais refinada do que o ouro. Então aqui nesta noite nós estamos aqui para entender que nós não estamos aqui para diminuir ninguém, nem para ser diminuído. Nós estamos aqui para estar debaixo do tamanho que Deus tem para mim e para você. Ele me escolheu, Ele te escolheu para um propósito, e esse propósito é único e é verdadeiro. Sabe qual é? Ele tem um plano na tua vida. E é interessante, porque nós observamos aqui que Marta, ela andava inquieta, e ela preocupava com muitas coisas, né? Uma pessoa que estava inquieta, e aí ela tem muito o que fazer, ela não concentra no que faz. Não sei se é assim com vocês, né? Quando você está lá e vê lá uma pia de vazia para lavar, e aí no sábado não tem vazia, né? Está lá dessa altura aqui, tem vazia para tudo quanto é lado, tem uns que estão no chão do lado. E é interessante, se você olhar para o tamanho da dificuldade, você não vence aquilo. Dá um desânimo, né? Você olhar: nossa, mas acabou de comer, tem que lavar esse tanto de vazia. E parece que quando você vai fazer um almoço mais simples que seja, surge um piseiro de vazia, não é verdade? Mas aí você concentra, né? Eu vou fazer para Deus, eu vou glorificar, é para minha casa, é para o meu lar, é para a minha família, é para o nosso bem, é para a nossa comunidade. E aí você começa a lavar garfo por garfo, colher por colher, prato por prato, vasilha por vasilha. Quando tem fé, você faz um montão aqui na escorredeira e não tem nenhuma mais para ser lavada, porque você concentrou em fazer alguma coisa e não ficou preocupado. Ô fulano, você está só na sala aí? Ô ciclano, você só está aí no quintal fazendo nada. E aí eu quero te dizer, dentro dessa proposta, quando nós ficamos inquietos, preocupados com muita coisa e não fazemos nada, não adianta. A vida, ela sempre vai ser carrasca com quem não se consegue focar naquilo que é para ser feito. E aí nós precisamos entender que nós devemos descansar em Deus, colocar as nossas inquietações diante dele, toda a nossa ansiedade colocar aos pés de Jesus, porque a Bíblia diz que ele tem cuidado de vós. Então é muito importante que nós entendamos que nós devemos servir a Deus com alegria, né? Com propósito, não com inquietação, preocupado, né? Às vezes eu venho para a igreja e estou preocupado, o que está acontecendo lá em casa, se eu esqueci a janela aberta, se eu esqueci a porta aberta, se eu não tranquei o portão, se o cachorro ficou na chuva. Assim são as inquietações que perturbam a minha mente. Mas quando eu venho para a casa de Deus e falo para mim mesmo: Senhor, que nenhuma preocupação lá fora,
que nada do meu cotidiano venha atrapalhar a minha adoração aqui na tua presença. Eu estou sentando aqui, tenho muito o que fazer, não sou desocupado, mesmo não podendo, não estando alguém aqui podendo dizer, não trabalhei, não trabalho, mas eu tenho o que fazer, e eu estou aqui, para me calar, me sossegar, descansar e dizer: tu falas comigo, porque eu quero apenas ouvir e aprender os teus ensinamentos, aprender a tua palavra, não permitir que o inimigo roube a mensagem que o Senhor tem para a minha vida, entendendo que eu não vou ser um crente omisso, mas eu vou praticar a tua palavra, que eu vou viver na verdade do Evangelho, que nenhuma inquietação vai me parar, porque Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas de Cristo, marcas de um homem vencedor, de um homem que apanhou mas não desistiu, de um homem que foi jogado no chão mas não ficou parado lá, e se levantou e serviu a Deus na beleza da sua santidade. Então nesta noite Deus te chama aqui nesta noite para que você entenda uma coisa: nada vai tirar a tua paz na presença do Senhor. Tanto é que nós saudamos os irmãos, a paz do Senhor. Não é a paz de qualquer outra coisa não, não é a paz das Nações Unidas, não é a paz de qualquer coisa, de qualquer entidade, é a paz do Senhor. Ninguém sabe o sol que você está andando, a chuva que você pegou, a luta que você está vivendo lá na tua casa, a dificuldade que você está convivendo no teu trabalho, mas você como crente, você cumprimentou dizendo: paz do Senhor. Essa paz, ela vem de Deus na minha vida, mesmo eu estando em guerra, mesmo eu estando em tribulação, mesmo as coisas não indo bem na minha vida, mas eu tenho certeza que a paz do Senhor está na minha vida. Então nada vai impedir a minha vida de adorar ao Senhor. Entretanto, nós observamos aqui algo interessante, que Jesus vai finalizar essa palavra dizendo no verso 42: entretanto, pouco e é necessário, ou mesmo uma só coisa, entretanto, pouco, uma só é necessário. Observa bem o que o texto vai dizer. Embora o serviço ativo e prático do crente para Deus seja primordial, é bom, a nossa tarefa primeira, mais importante, é o amor e a devoção, que expressa uma adoração, oração tranquila, em comunhão com o Senhor. Precisamos da comunhão espiritual com o nosso Salvador. Isso aqui é interessante, Todo mundo tem um serviço ativo, prático, na nossa jornada cristã, mas nós não estamos aqui para poder criticar quem faz, Nós estamos aqui para poder entender que somos um corpo, e nesse corpo o que é mais importante é o que? O amor, é a devoção, é expressar uma adoração, oração tranquila, não uma oração afadigada, preocupada, vivendo uma vida cheia de guerras e rumores. Não, nós estamos em paz, e essa comunhão espiritual que nós temos com o Salvador faz a diferença, porque Maria, ela estava aos pés de Jesus, ela estava tranquila, não estava nem aí com o que estava acontecendo ao redor, ela queria ouvir, e Jesus diz: ela escolheu a melhor parte, e ninguém vai arrancar o que ela escolheu. Eu quero te dizer que as escolhas fazem parte da nossa vida. Às vezes você vai dizer assim: eu não dou bem na vida, nada para mim dar certo, é porque você escolheu, quem sabe, de maneira errada. Mas eu venho aqui nesta noite: escolha ouvir a voz de Jesus, tenha o desejo de servir a Deus com alegria. Muitas das vezes a gente fica preocupado, achando que Deus está muito interessado no nosso serviço. O serviço vai continuar, não é verdade? Perceba bem, às vezes, de vez em quando, acontece sempre, até o ímpio ele quer fazer a obra de Deus. Ele fala assim: leva isso aqui lá para a igreja, estou ajudando esse povo, eu quero investir tanto dinheiro lá na igreja, eu quero ir, e chega mesmo. Mas o interessante que nós observamos, nós percebemos que até crente, que devia ser mais focado no ouvir a palavra, que deve ficar em comunhão com Cristo,
sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos, e aí eles já têm uma inquietação para isso. Eles não conseguem ficar quietos, eles não conseguem se sossegar na presença do Senhor. Mas eu venho aqui nessa noite dizer: nós somos uma igreja vitoriosa porque nós conseguimos estar aqui neste dia, culto de palavra, culto de ensinamento, culto onde Jesus é falado sobre ele, onde ele é o protagonista principal, aonde nós estamos aqui para um propósito, adorar a ele e ouvir a palavra dele, Como João disse lá no seu livro, no capítulo 6, no versículo 68, quando Jesus pergunta: para onde vós também não quereis ir? E aí Pedro responde: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Quando a igreja entender que a palavra é mais poderosa do que o serviço, a igreja vai crescer com qualidade, a igreja vai avançar com propósito, a igreja vai ser mais vitoriosa, a igreja vai ser mais precisa, porque nós entendemos que muitas pessoas priorizam a campanha, prioriza o óleo, prioriza a água, prioriza as coisas que são místicas, mas não prioriza o grande verbalizar da palavra de Deus na sua vida. Mas nós estamos aqui nesta noite por um propósito, porque nós ouvimos ouvir a palavra de Deus na nossa vida. Isso é importante demais. O salmista, no Salmo 119, ele fala as seguintes palavras, no verso de número 11: escondi a tua palavra no meu coração para poder não pecar contra ti. Crente vitorioso é aquele que guarda a sua palavra. A Bíblia diz lá na Epístola de João, capítulo 2, verso 14, jovens, vós sois fortes porque tendes vencido o maligno e porque a palavra de Deus habita em vós. Então, o grande segredo da igreja é ouvir a palavra de Jesus. Maria, ela foi diferenciada por uma razão, porque ela, quando ela ficou sabendo que o seu irmão Lázaro estava para morrer, elas mandaram avisar Jesus, dizendo: Jesus, meu irmão está morrendo. Está lá em João 11, E aí a notícia chegou. Jesus continuou na cidade ali, operando milagre, ensinando, fazendo a obra, e demorou 4 dias para chegar lá, e lá já estava morto, enterrado há 4 dias. Enquanto a palavra do Senhor nos ensina que Marta chegou diante de Jesus e fala para Jesus as palavras seguintes: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou para ela nada, ficou calado, vendo a dor, o sofrimento daquela mulher, porque eles eram amigos. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, independente do que ocorria na casa deles, independente daquilo que Jesus direcionava o lar. Jesus era amigo fiel e verdadeiro e companheiro. Mas quando Maria ouviu Jesus chegar e chega perto de Jesus, ela se prostra diante de Jesus, porque adorador não consegue ficar de pé, ele se prostra diante do Senhor. E ela fala as mesmas palavras para Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas porém com uma verdade diferente. Jesus falou para Maria o quê? Creia, seu irmão vai ressuscitar. E aí Maria faz uma pergunta para ele, dizendo: eu sei, naquele grande dia, no último dia. Jesus: não, se creres verás a glória de Deus. Isso é importante, porque nós observamos aqui que Jesus, então, ao ver aquela mulher chorando em desespero, aquelas mulheres, cumpre o versículo que Jesus chora, acho que é João 11:35, e Jesus chorou, dizendo a teologia que é o menor versículo da Bíblia. E assim nós observamos dentro desse contexto, Jesus ali vai comovido de paixão, chega diante daquele lugar, fala para aquelas mulheres: onde vocês colocaram o seu irmão? Está ali. E aí uma delas falou para Jesus, que foi até mesmo Maria, adoradora, falou para ele: Jesus, não adianta não, já tem 4 dias, já cheira mal. E aí você há de convir comigo, que a gente vai quando está vivo, depois de 4 dias de morte ninguém quer mais não.
Você já viu um velório durar 4 dias na igreja? Seria horrível, né? Seria uma catástrofe. Por mais que você goste da pessoa, isso é algo lamentável. A gente entende que morre hoje, no máximo amanhã já está enterrado. Se morrer hoje cedo, à noite já enterrou. E aí nós observamos dentro desse contexto, claramente e de maneira muito evidente, Jesus então chega ali naquela tumba, manda eles arrancar a pedra, tira a pedra. Aí eles tiraram a pedra. E aí Jesus brada uma palavra que tem endereço certo, né? Dizendo: Lázaro, vem para fora. E aí a palavra do Senhor nos ensina que aquela voz chega lá no Lázaro, e Lázaro ouve. E ao ouvir aquela voz, ele aparece ali todo amarrado, atado, com aquela indomedária ali do seu sepultamento. E Jesus então fala para aquelas pessoas ao redor dele: ó, desatai-o, tire e limpe isso. E automaticamente Lázaro estava vivo naquele lugar. E aquilo trouxe um alvoroço tão grande naquela aldeia, que muitos ficaram pasmados de ver o grande milagre que Jesus operara naquele lugar. E isso é interessante porque acontece, porque Jesus é amigo daquela família. E eu venho aqui nesta noite dizer uma coisa da parte de Deus. Eu sei que você já convidou, que você tem esse propósito, mas sempre esteja convidando Cristo para morar, habitar, visitar, pousar na tua casa, porque é a melhor escolha que você faz para a tua vida. Isso é interessante, porque nos ensina que nós precisamos de uma comunhão espiritual com o nosso Salvador. Ele não é um Salvador apenas por engano ou por acaso, porque você nasceu crente, não. Ele tem prazer em ser seu Salvador. Então, nesta oportunidade, creia que Ele está aqui nesta noite para te salvar e para ter comunhão contigo, e Ele quer te abençoar nesta noite. Então, nesta noite, continue no propósito, no objetivo de entender que você escolheu está ouvindo a palavra de Deus, e o inimigo não tem vez na tua vida. Ele vai entender que você é grande, não é porque você tem um nome grande, não, é porque você está debaixo das potentes mãos, aos pés do Senhor Jesus. Porque muitos querem as mãos de Jesus, mão que tem poder, mão que cura, mão que sara, mão que transforma, mão que limpa a imundícia, mas ninguém quer o pé, lugar da adoração, lugar de você se convencer: eu não sou nada, eu não valo nada, eu sou um pecador falho, eu estou aqui querendo ser transformado, me humilhando aos pés de Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite: queira os pés de Jesus, lugar de aprendizado, lugar onde Deus te ensina, lugar onde Deus te molda, lugar onde Deus te transforma, lugar onde Deus faz coisas extraordinárias na sua vida. As melhores orações que nós fazemos para Deus é com a boca no pó, no pé ali, se humilhando aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu não sou nada, eu sou um miserável, eu sou um fracassado, eu sou um perdido, mas eu sei que a tua graça está sobre mim, a tua misericórdia na minha vida, o teu agir é no meu ser, e é nesta atitude que nós seremos vencedores, nos humilhando aos pés de Jesus. E eu quero te convidar: se humilhe aos pés de Jesus, se prostre aos pés de Jesus, se coloque na presença do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite para te abençoar, para a glória de Deus. Amém? Coloquemos de pé, por gentileza. Vamos estar nesse momento fazendo uma oração a Deus.